Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje vou continuar tratando com vocês temas internos ao artigo que podem ver na tela, que é o artigo que eu escrevi chamado Estética e Criatividade, cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por inteiro ou reler, né, caso alguém já tenha lido aí trecho ou o artigo inteiro. Na verdade, ele é composto aí por vários fragmentos, certo? Em vídeos passados eu abordei vários desses fragmentos e, portanto, agora estou dando continuidade a essa temática e vou falar sobre o trecho, né, número 6, o fragmento número 6 do artigo que trata deste tema que vocês viram aí no título, que é justamente a disputa do artista com seus contemporâneos, né? E aqui eu, obviamente, resumo a questão, né? Porque este artigo, bem como outros que escrevi neste mesmo site, eles ou são pequenos ensaios ou são aforismos, né? Então, são geralmente trechos mais fragmentários, onde eu tento sintetizar alguns pensamentos. Então, aqui no vídeo eu vou tentar falar um pouco mais, né? Ou seja, incrementar nisso, ou pelo menos fazer algumas digressões, sem tentar, por outro lado, esgotar, obviamente, a temática. Então, eu vou ler e depois comentar rapidamente com vocês alguns pontos que julgo interessantes. Então, vamos para a leitura. O ato criativo contém em si mesmo antagonismos complementares que auxiliam seu próprio desdobramento. Por um lado, a inveja e a disputa do artista perante seus contemporâneos mais criativos. Por outro, seu senso de comunidade com estes. As primeiras o tornam desconfiado e competitivo, enquanto este último o faz aprender que, sem a influência de outros, ele nunca poderia ir tão longe, até mesmo no que diz respeito à inovação, já que esta sempre vem acompanhada de algo produzido anteriormente por outros artistas ou pensadores. Então vamos lá por partes. O ato criativo contém em si mesmo antagonismos complementares. Então, o ato criativo, eu quero dizer o processo, né? O processo criativo em si, o ato de se criar. Então, aquele ato ali, ele pressupõe determinados antagonismos, né? Quais sejam esses que eu vou falar adiante, né? E também eu digo complementares justamente porque não são antagonismos que, né, se degladiam, mas eles se complementam de algum modo, tá? Então eles, né, segundo eu escrevo, que auxiliam o seu próprio desdobramento, ou seja, isso não apenas faz parte ou precede de algum modo ali o ato criativo e por conseguinte também influencia dentro dele, né? Mas também auxilia no seu desenrolar, no seu desdobramento. E aí eu continuo. Por um lado, a inveja e a disputa. E eu ponho inveja entre aspas, porque aqui não quero dizer de uma inveja no seu sentido negativo, que seria um sentido destrutivo da inveja, né? Ou seja, aquele que quer se apropriar do que o outro tem, mas no sentido de destruir aquilo, né? Ou destruir o outro, né? Ou ir contra o outro. Então não é inveja no sentido negativo, mas no sentido, vamos dizer assim, positivo, né? Que seria mais aquele de querer imitar o outro, né? De querer talvez estar ali também, né? Mas não necessariamente, né, no sentido destrutivo. Então por isso que eu ponho em aspas, né? Entre aspas. E aí então eu escrevo, por um lado, a inveja é a disputa do artista perante seus contemporâneos mais criativos. Então o que seria isso, né? Seria, por um lado, uma parte daquele antagonismo que eu citei antes, que seria então, que é esta inveja e esta disputa, essa necessidade de competitividade, ela faz com que o artista ele tenha um certo desdobramento dentro de sua obra, de sua carreira, etc. Ou seja, isso o propulsiona de alguma forma, que é o que eu vou falar mais adiante, né? Depois eu continuo. Por outro lado, seu senso de comunidade com estes. Com estes quem? Com os próprios contemporâneos, né? Então, por um lado, ele tem este senso que não é um senso de comunidade, é um senso mais, vamos dizer assim, né, que está fora deste âmbito de algo mais sociável, vamos colocar assim, né, mais, que dá esse senso de comunidade, mas por outro ele tem este senso de comunidade também, né? Então eu explico como se dá isso. Ou seja, as primeiras, ou seja, a inveja, a disputa, elas
torna o artista desconfiado e competitivo. Enquanto este último o faz aprender que, sem a influência de outros, né, ele não poderia ir tão longe. Ou seja, este último seria a comunidade, o senso de comunidade com outros artistas. Né? Então, sem esse senso, ele então, não poderia ir tão longe. Né? Até mesmo no que diz respeito à inovação, já que essa sempre vem acompanhada de algo produzido anteriormente por outros artistas e pensadores. Então, digamos que ele, de um lado, está competindo com contemporâneos, mas, por outro, ele também tem a sensação de que, sem, talvez, esses contemporâneos, e mais ainda, sem estes outros artistas que já passaram, ele próprio não seria muita coisa, digamos assim, né? Por quê? Porque ele precisa dos outros de alguma forma. Então, ele sabe que precisa dos outros. Ele também sabe que ele tem que competir, vamos colocar assim, né? Não no sentido negativo, mas uma competição saudável, positiva, né? Ele tem que ter essa competição no sentido dele inovar também, dele ter a sua própria voz ali dentro, né? Dele conseguir se distinguir ou se destacar, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Então, digamos que este senso de comunidade ele traria a ideia de que o artista ele faz parte de uma tradição, né? Ou pelo menos ele tira determinadas coisas da sua arte de outros. Então ele precisa desses outros de alguma forma. Só que por outro lado ele também precisa de uma certa superação, uma superação ali das questões passadas para que ele, né, possa ter algo a acrescentar na própria tradição. Né? Então é por isso que ele vive uma espécie de antagonismo, certo? Mas um antagonismo de tipo complementar, né? Não um antagonismo que quer se destruir. Mas não, ele precisa dessas duas coisas, porque sem esse antagonismo ele não consegue um pleno desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Então, e isso está não apenas antes do próprio ato criativo, mas como eu proponho ali, isso influencia o próprio ato criativo, certo? Por quê? Porque tanto essa questão, por exemplo, de o que você vai imitar, né, que pode ter a ver, por exemplo, com essa questão da inveja, né, o que eu vou imitar no sentido não da imitação pura, né, quero dizer, mas para onde eu vou olhar, né, o que eu vou querer fazer, o que eu acho mais interessante, portanto eu vou querer imitar para tentar superar, né? E isso tem a ver com aquele sentimento ali de disputa, de inveja, etc. Poderia ser colocado com outras palavras, né? Mas eu coloquei aqui para justamente nos fazer pensar também, né? Até que ponto existe isso aí dentro dos próprios artistas, né? E então, de um lado, você precisa disso, desse sentimento, né, de disputa, para conseguir esse desenrolar no sentido mais criativo do próprio ato criativo, ou no sentido mais idiosincrático, vamos dizer assim, ou seja, que o artista consegue encontrar mais a si mesmo, consegue produzir algo mais próprio, né? Justamente porque ele está tentando, de algum modo, mais ou menos inconscientemente, né? Isso pode ser inconsciente também, tentando superar o que já está dado ali. Mas isso não seria possível sem este lado do antagonismo. E de outro, ele precisa também dos outros, né? Então ele acaba criando um senso de comunidade ali também. Né? Não apenas nos outros, precisa dos outros para desenvolver sua própria carreira, né? Já que vai ter a ajuda de alguém e etc. Mas também no próprio sentido criativo mesmo, porque ele vai ter que, digamos que, partir de alguns pontos que outros já colocaram. Né? E também, quando a gente observa os próprios contemporâneos, né, muitas vezes eles estão abrindo caminhos que você depois vai poder se aproveitar desses caminhos também, né, no sentido positivo, né, não se aproveitar também no sentido negativo, mas você vai poder se aproveitar das veredas, dos caminhos que outros abriram, né, que não foi você que abriu. Ou seja, você também tem esse senso de comunidade quando percebe isso, né, que outros estão abrindo caminhos que também podem te favorecer de algum modo, né, mais cedo ou mais tarde, certo? Então, é basicamente isso, pessoal. E deixem seus comentários, críticas, sugestões sobre este tema aí, que não é um tema usual, né, de se falar, mas justamente por isso que eu trago aqui no canal. Estou tentando aí trazer temas que não vejo outras pessoas abordarem no geral, né? Então, por mais simples ou complexos que eles sejam, né, eu gosto de abordar coisas complexas, abstratas, mas outros mais simples, como é esse caso aqui, né, uma coisa mais cotidiana, vamos dizer assim, né?
mas que faz parte da vida, né, de artistas ou de, enfim, né, isso aqui pode ser pego também para outras áreas, né, não precisa ser apenas dentro da arte, mas, né, como o canal é sobre estética e arte, acredito que dentro né, vai servir mais diretamente para isso, mas né, nada impede que possa ser interpretado para outras áreas também. Então é isso, pessoal. Vou deixar aí o link na descrição para quem quiser ler o artigo completo. Então um grande abraço a todos e nos próximos vídeos continuarei aí então para terminar esse artigo, né? E depois abordarei outros artigos, outros temas. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.